se relacionar com outra pessoa. Então, provavelmente, o pensamento sobre o namoro, a relação, né, com alguma pessoa que você gosta, essa pessoa mesmo que você pensou agora, passou pela sua cabeça. Só que o namoro, ele é uma coisa boa? É, não é, irmão? O namoro é uma coisa boa? Depende. O namoro, ele é uma coisa muito boa, vou falar a verdade pra vocês. É muito legal você ter uma pessoa, um parceiro que você possa estar saindo junto, uma pessoa que você possa... Ai, obrigada. É muito bom você ter uma pessoa que você possa sair junto, uma pessoa que você possa ir na praia, que você possa assistir um filme, tomar um café da tarde, um piquenique. É muito legal, né? Ter alguém que você gosta, que você pensa em levar para a vida toda, né? Para você estar junto. Mas, a gente, da mesma forma que o namoro pode ser uma coisa muito, muito boa, ela também pode ser extremamente perigoso e potencialmente destrutivo. Por quê? Eu já conto para vocês. Todo relacionamento, todo namoro, toda relação entre pessoas, né? Não só no namoro, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas no namoro, excepcionalmente, por quê? A gente vai estar junto com essa pessoa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado ao mover esse relacionamento para frente, para transformar em outra coisa. E o namoro, ele é igual o namoro cristão e o namoro normal, assim, não normal, mas considerado comum na nossa sociedade. Não é igual, né? O namoro, ele tem que ser diferente, ele tem que ser um namoro da maneira que Deus pede para que a gente faça. Então, eu trouxe alguns guias, né, umas dicas aqui para a gente poder estar entendendo como fazer a forma que Deus pede para a gente, para que seja um namoro que não seja destrutivo, que não seja, né, que não magoe as pessoas, né, à nossa volta. Então, vamos começar aqui. A primeira dica seria seguir os limites físicos. Eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia. E vou pedir para vocês abrirem 1 Tessalonicenses 4:3, lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Quando acharem, digam amém. Vamos ver quem vai ser o primeiro a achar? Amém. Então, vocês acompanhem aí com a gente, enquanto eu vou estar lendo, tá? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é isso? Seria? Alguém sabe dizer? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Não. Fornicação, a gente vai falar sobre sexo fora do casamento. A imoralidade sexual, no caso, né? E esse é um tema um pouco complicado, né, da gente estar conversando, mas é muito necessário e eu não vejo tanta gente conversar sobre isso quanto deveria. Então eu vou estar explicando um pouquinho para vocês. O namoro, é claro que a gente vai querer, né, dar um abraço no nosso parceiro, segurar as mãos, ficar sozinhos para poder bater um papo, ou então dar um selinho. Quem não quer fazer isso com o namorado, né? Mas a gente tem que ter limites para que a gente não chegue nessa imoralidade sexual. Porque aqui está dizendo, porque a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus pede para que a gente seja santo, para que a gente se abstenha da imoralidade sexual. E aí eu vou pedir para vocês abrirem também o Romanos. Consegue abrir? Romanos 13:14. Ele vai falar uma coisa muito importante também sobre isso. Então, aí você vai me perguntar, né? Giovana, não posso segurar a mão da pessoa que eu gosto? Não posso dar um abraço? Por quê? E aí Romanos ele vai responder pra gente. Romanos 13:14. E aí ele fala assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele está pedindo aqui
para que a gente se livre de tudo, se livrar de tudo que faça ser, que a gente peque mais facilmente, para que a gente se livre de coisas que façam que a gente, né, caia nesse pecado, nessa moralidade. E por que será que isso é tão errado? Fazer isso fora do casamento. Porque muitas pessoas, eles chegam e falam assim, é errado, mas, né, qual o problema? Aí tem pessoas também que falam assim, por que é errado se eu vou casar com a pessoa que eu estou namorando? Por quê? E outras pessoas até falam que não tem nada a ver. Então eu quero que vocês abram também em Hebreus. Eu vou lendo, mas é bom vocês acompanharem. Hebreus 13, 4. Ele fala assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. O casamento, o relacionamento, ele foi feito para ser uma coisa santa, uma coisa que seja com honra. E se você faz isso fora do casamento, ele sim se classifica como uma imoralidade sexual. Deus criou o sexo para ser dentro do casamento. Eu sei que a nossa cultura, muitas vezes, ela é muito sexualizada, né? Tem muitas festas da carne. E eu entendo que às vezes a gente possa ser corrompido pela nossa sociedade, que acaba, né, tratando isso como normal. Mas a Bíblia, ela mostra pra gente que não é assim. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, os fornicadores, Deus os julgará. Então, olha, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando isso para condenar pessoas que já tenham feito, porque não é isso que eu vim em pensamento. O que eu quero passar, né, o que eu estou querendo dizer para vocês, é que eu quero que vocês entendam as razões do porquê. Eu quero que vocês entendam, para quando vir a tentação de vocês, para a nossa tentação, né? Eu incluo nessa também. Quando acontecer isso, a gente sabe por que a gente está dizendo não para isso. Eu quero que vocês entendam por que vocês estão dizendo não. E não só desculpa, ou falando que a Bíblia diz, ou então falando que não tem problema. Tá? Então, espero que entendam isso. E o pecado, ele vai sempre levar à perdição. E eu vou contar uma história para vocês, já conhecida, que vai estar lá em 2 Samuel 11, do 2 ao 4. 2 Samuel 11, 2 ao 4. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa, muito bonita. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram para ele, esta não é Betseba, a filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Na passagem, ele está contando que o rei Davi ficou em casa, esqueceu de seus guerreiros que foram lutar na guerra, e uma linda mulher, e ele acabou se entregando aos seus desejos. Ele ordenou que levassem ela até ele, mesmo ele sabendo que ela era mulher, esposa de outro homem, e era ainda um de seus melhores homens. Davi já tinha escolhido pecar, já tinha escolhido seus desejos, ele abusou do seu poder para dormir com a esposa de outro homem. Este pecado, ele foi um dos seus piores erros. Só que, vocês acham que teve consequência? Teve muita. O pecado, ele leva a mais perca. Vocês querem ver quantas percas Davi teve quando, depois dessa moralidade que ele acabou cometendo? Davi, ele perdeu seu relacionamento com Deus, perdeu sua autoridade de corrigir os seus filhos que tinham pecados parecidos, ficou com medo de ser descoberto, então ele matou quem?
Urias, o marido de Betseba, perdeu a vida de seu filho recém-nascido, perdeu a paz de seu reino, a estabilidade de sua família, a sensibilidade com o Espírito Santo. Ele perdeu o seu relacionamento com Deus, perdeu o foco de proteger e cuidar do seu povo, perdeu a si mesmo, perdeu a família e perdeu a força que ele tinha em Deus, perdeu a sua integridade. Então, o sexo antes do casamento, ele é igual a perca. A moralidade sexual, ele é igual a perca. O pecado é igual a perca. Se você é um dos jovens que ainda está com a inocência intacta, eu preciso que você entenda que isso é um presente que você vai dar ao seu futuro cônjuge, um presente muito precioso. E muitas pessoas hoje em dia têm jogado fora essa inocência pelo prazer, pelos desejos, pela idolatria, e não entendem o sacrifício que isso é. Se, por acaso, você perdeu a pureza e continua nesse pecado, eu quero que você entenda que isso vai te causar a perda da força espiritual, vai perder a sua confiança e a sua caminhada com Cristo vai ser muito difícil. E eu queria muito que vocês entendessem isso. O quão difícil isso é. Se você perdeu a sua pureza, você vai ter muitas pedras no seu caminho. Vai ser muito difícil a sua caminhada. Isso se você continuar. A não ser que você já tenha se arrependido. Tá? E o pecado, ele sempre vai levar a mais pecado, sempre vai levar a perca. Quando você faz isso, quando você faz essa imoralidade sexual, o que acontece? Acontece a desobediência. E aqui a gente fala para que a gente não pode depravar os nossos parceiros, não pode provocar eles. Para que, sabe para quê? Por que a gente não pode? Por isso que eu falo que a gente tem que ter um limite físico. Por que não pode? Para que Satanás ele não tire proveito desse momento de que você perde o controle. É por isso que a gente tem que ter um limite. Deus, ele quer que a gente tenha intimidade física com o outro, sim. Porque isso, ele foi criado para ser um lugar onde o casal se encontra emocionalmente, com necessidades físicas, porque isso realmente tem, mas isso tem que ser da maneira que Deus pede que seja. E aí, em João 8:34, ele diz assim, Jesus disse: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. A imoralidade sexual te deixa escravo. E nesse contexto, onde o casal se liga emocionalmente, o sexo é de Deus, honra o propósito. Porém, quando fica fora do casamento, o que acontece é eles pecar e se tornar escravos desse pecado. Quando um casal se une e acontece dele já ter esse histórico, eles têm a tendência a continuar com essa desobediência. E o que seria a desobediência? Seria o adultério, a pornografia, o sexualmente egoísta. Então a gente tem que entender isso. E o pecado ele vai sempre levar à morte. A gente já conhece, né? O porquê. Sempre vai levar. Então eu preciso que vocês entendam o porquê que a gente deve estabelecer esses limites. Então, Giovana, eu posso abraçar, posso dar um selinho, posso ficar sozinho, posso segurar as mãos? Você pode. Isso vai te levar para... Isso vai fazer você ter mais tendência ao pecado? Aqui em Romanos a gente já viu. Se livrar de tudo que faça ser mais fácil, que seja tendencioso ao pecado. Na segunda dica, verifique o passo da pessoa que você está pensando em se relacionar. Se a direção que ele está é a mesma que a sua. Em 2 Coríntios, ele vai falar uma coisa muito importante para a gente ver. 2 Coríntios 6:14. 2 Coríntios 6:14, ele vai falar assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis,
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? A gente já conhece isso, né? Aqui na igreja a gente já fala muito sobre isso, sobre julgo desigual. Não pode ter julgo desigual, né? Que comunhão a gente vai conseguir com a luz e as trevas? O namoro, vou colocar assim, a gente precisa carregar uma coisa muito pesada. E aí, a gente vai colocar 2 bois para carregar, né? Igual a gente já escutou a historinha muitas vezes. Um boi forte, um boi fraco. Um sempre vai estar carregando uma força maior. E uma hora vai cansar. Então, o jogo desigual é igual. Uma hora vai cansar. Um é cristão, o outro não é cristão. Um segue a Cristo, o outro não segue. E quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de uma história de um amigo meu que ele tinha acabado de terminar, a gente estava conversando, e aí ele foi falou, e eu perguntei, por que vocês pareciam tão felizes juntos, né? Pelas fotos, vocês estavam sempre tão bonitos. E aí ele me contou de uma forma muito triste, ele estava quase chorando, tadinho. Ele falou assim pra mim que, Gi, eu realmente gostava dela, mas sempre que eu ia fazer as coisas da igreja, ela nunca estava comigo. Ela sempre estava fora, em festas, fazendo coisas que Deus não agradava, escutando músicas que não batiam com as minhas músicas. E principalmente aos sábados, que eu estava na igreja adorando ao Senhor, ela estava em casa, fazendo compras, assistindo filmes que não era para glorificar a Deus. Então isso foi me afastando, tanto que depois eu não pude mais atuar na igreja, não pude cantar, não pude pregar. E eram coisas que me faziam felizes e me aproximavam de Deus. E agora eu me afastei tanto. E ele me contou isso, e aí eu, estudando isso, eu lembrei dessa história que ele me falou. O quão o jugo desigual separou ele de Cristo. Então, o jugo desigual ele vai impedir o seu relacionamento com Deus. Ele compromete todo o caminho que você teve até aqui. E esse 2 Coríntios, o jugo desigual não é só para cristãos e não cristãos. Não é só para fiéis e não fiéis. O jugo desigual, eles também servem para a gente que está na igreja. Por quê? Considere essa passagem. Porque assim, Giovanna, como seria de jugo desigual se meu parceiro está na igreja, está frequentando aqui, ele sempre está aqui todo sábado, todo domingo, às vezes quarta, né? Porque quarta não vê muita gente. Por que seria jogo desigual se ele também vem na mesma igreja que eu? Muitas pessoas podem se dizer cristãos sem levar isso muito a sério. É indiferente aos assuntos, eles não levam a Bíblia a sério, não leem a Bíblia como deveria, não seguem os princípios como deveria. Pode até saber, mas sempre relevam, não levam a sério. Isso continua sendo jugo desigual, porque não está seguindo o mesmo caminho. Você está ali seguindo firme e forte o que Deus pede para você seguir, e o seu parceiro fala, não precisa tanto, balela, não precisa tanto. É muito rígido. E não é assim, gente. A gente tem que seguir com alguém que esteja andando lado a lado da gente, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Quando a gente começa a namorar, a gente tem que verificar se os caminhos, as direções são a mesma. Os propósitos são os mesmos. Então, os propósitos de Deus, eles têm que estar em primeiro lugar. Não tem como a gente seguir para o mesmo caminho, sendo que a outra pessoa não quer. Né? Quando um não quer, dois não vai. E aí o terceiro, ele vai falar sobre a gente ter que viver a vida real e não uma vida de fantasia. Como assim, Giovanna? Vamos ver ali em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, de 3 a 4. Ele vai falar assim: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. As pessoas elas acham que a vida cristã é um negócio muito fácil, né? Sempre felizes, sorridentes, abraços, sempre. Mas não é verdade, né?
né? Não é completamente verdade. É claro que a gente é feliz, mas não é sempre sorrisos. Elas estão erradas, né? A Bíblia descreve a nossa vida cristã parecida com uma guerra, cheia de luta, dificuldade, vítimas e perdas. Então, quando a gente namora, a gente tem que lembrar que, quando a gente tem um relacionamento, a gente tem que lembrar que a gente está na vida real. As coisas tendem a ser difíceis, né? Não vai ser sempre flores. E parece que quando a gente está no relacionamento, a gente esquece disso, a gente esquece da vida real. A gente vai em restaurante chique, vai ver filme, vai na praia, vai fazer coisas para se divertir, no parquinho, sei lá, brincar também, fazer coisas bregas, que é a parte mais legal. E a gente se esquece que tem a vida real. Só que todo mundo é bonzinho numa época feliz, todo mundo é legal, se divertindo, né? A gente só vê o lado bom das pessoas quando a gente está se divertindo. Mas como será que é essa pessoa quando tem uma crise financeira, ou quando ela tem que sustentar uma família, ou na hora de dividir as tarefas de casa? Como será que é essa pessoa dentro de casa, nas dificuldades? A gente tem que levar muito isso em consideração. Eu não estou falando que sair, se divertir, fazer as coisas bregas, restaurante chique, ver filme junto, seja uma coisa ruim. Não é isso. É muito bom, aliás, porque isso pode levar à comunicação do casal, né? Da intimidade deles. Só que a gente tem que lembrar que tem a vida real, que fala que a gente tem que, né, tem um trabalho duro, conflito de planejamento, tem a comunicação, muitas vezes necessário atos de serviço. Então, para alguns encontros, tenta cozinhar junto, estudar, né, lavar uma louça, uma roupa também, dobrar, que é o pior, né, de fazer. Eu detesto. Mas tenta fazer isso, as coisas de casa, as coisas que você normalmente já faz em casa, para ver como que vai ser a vida, né, de casado juntos, uma vida juntos. Por quê? Né, o namoro a gente faz com o intuito do casamento, né? Então, coisas que a gente faz regularmente. Tenta fazer essas coisas, incluir a pessoa que você está se relacionando com isso, né? Viver uma vida juntos, uma vida real. E o quarto, por último, só que não é que é o último, que é o menos importante. Esse eu acho que vai ser o mais importante. Eu quero que vocês entrem em Marcos 12:30. Marcos 12:30. Isso eu quero que vocês leiam comigo, tá? 12:30. Achar, digam amém. Marcos 12:30. Vamos lá? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus mais do que o seu parceiro. É preciso amar a Deus acima de qualquer coisa, qualquer pessoa. E isso inclui a pessoa que você está junto, né? O amor, ele é diferente para cada pessoa, né? As pessoas são únicas, são diferentes. Então, óbvio que quando a gente vai distribuir o amor, compartilhar esse amor, vai ser de forma diferente, vai ser de forma única. Então, mesmo que eu tenha passado algumas dicas para você, algumas coisas que eu falei aqui, o mais importante é que Deus deve guiar o seu relacionamento. É Ele que guia. Eu só passei uns conselhos que eu consegui, né, que Deus conseguiu fazer eu entender, mas o mais importante é Deus conseguir guiar o seu relacionamento, a sua vida. Porque assim, o relacionamento, ele precisa de Deus, ele precisa da ajuda de Deus, precisa da liderança dele, da sabedoria, do encorajamento dele, do suporte, precisa de Deus conduzindo o relacionamento. Deus é um Deus de amor. E se você não está conectado com Deus, como que você vai ser capaz de amar a pessoa da maneira que Ele pede? Deus é um Deus de amor. Ele é o rei da minha vida. Ele é o rei das nossas vidas. Tem que ser. Então, se Deus é o rei da minha vida, eu tenho que ler para poder entender o que Ele quer me passar, né? Eu tenho que ler a palavra dele para que Ele possa me corrigir. E se Deus é o rei da minha vida, eu tenho que entender. Quando Deus mandar eu pedir para eu amar, quando Ele mandar eu amar, eu vou o quê? Eu vou amar. Quando Ele pedir para eu servir, eu vou servir. E quando Ele pedir para eu terminar o relacionamento, eu vou terminar o relacionamento. Porque Deus é o rei da minha vida.
E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, é Ele que eu vou seguir. Porque só Ele sabe o que a gente precisa. Só Ele sabe se está certo, se está errado, se a gente vai sofrer na frente, se não vai, como que está a nossa vida. Só Ele sabe. Ele sabe mais que a gente. Então, se Ele é o rei da minha vida, se Ele é o rei das nossas vidas, a gente vai fazer o que Ele pede. Então, para um relacionamento cristão, um namoro cristão, vocês lembram das dicas que eu falei? A primeira, qual que é? Não lembra? Limite físico. O toque físico. Para que a gente saiba estabelecer esses limites no relacionamento. O segundo, vocês não prestaram atenção, cara? Ai, que decepção. O segundo, verificar se está indo para a mesma direção. Se é o mesmo lugar que vocês estão indo, o mesmo propósito. Se é o mesmo. Porque não tem como você ir para a direita e ele ir para a esquerda. O terceiro, vocês não vão lembrar também, né? Eu desisti de vocês já. Viva a vida real e não de fantasia. Tem que saber que não são tudo flores, né? A vida real é mais difícil do que a gente imagina. Mesmo que no começo sejam tudo alegria e, né, tudo flores, não é sempre assim. E o quarto, que eu acabei de falar, amar a Deus acima de todas as coisas. Ame mais a Deus do que tudo, né? E era isso que eu queria que vocês entendessem. Algumas dicas só, né? Todo mundo aqui é pecador, eu sei disso. Todo mundo aqui precisa de Jesus igualmente. Então, mesmo que a gente tenha caído em algum pecado desse, eu preciso que vocês entendam que Jesus, ele já morreu na cruz pra gente. Então a gente tem graça. Jesus tem graça de sobra pra gente. Eu preciso que você saiba que a graça é suficiente pra gente, pra todos nós. Podemos voltar para Deus hoje, podemos continuar lutando, descansar sabendo que estamos salvos. Não baseado na nossa bondade, né? Porque é difícil. Mas baseado que Jesus morreu por nós para salvar a gente. E se algum dia a gente for tentado, a gente lembrar que Jesus ama a gente. Se algum dia a gente chegar perto dessa tentação, algum desses conselhos acabar tropeçando, a gente saber que Deus está aqui, Ele está conduzindo. A gente ama a Deus acima de todas as coisas. Amém? E agora eu vou chamar uma convidada especial para fazer uma mensagem musical para a gente.